E a gente está de volta com a nossa enquete do dia. E a pergunta que nós fazemos para vocês aí do outro lado da nossa telinha e também a nossa dupla de comentaristas é a seguinte: o Corinthians consegue vencer o Flamengo no domingo e espantar essa crise que ronda o time? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, vote lá na enquete para a gente contabilizar a sua participação. Hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário aqui no programa com a sua fotinho lá no Twitter. E o WhatsApp, manda aqui, ó, 99479-1633. 99479-1633. Manda o seu vídeo, grava com o celular deitado, acende a luz, se arruma e faz 10 segundinhos de vídeo, beleza? Miller e Flávio. Flávio, vou começar por você. O que você acha? Dá para vencer o Flamengo e espantar essa crise? Acho que não. Se ganhar, espanta bem, né? E talvez jogue uma crise pro Flamengo, que outra coisa lá, português brigou com o Arão brigou com o Gabigol, foi uma zoeira lá. Mas não acredito, não. O Corinthians não está jogando bola para merecer esse tipo de confiança e o Flamengo está jogando muita bola. Ontem até vacilou, mas está jogando muita bola. E aí, Miller? São as duas vertentes, né, Michele? Flavito. O Flamengo que tem uma regularidade muito grande no campeonato e o Corinthians que não vence 7 partidas e não joga bem, né? O Corinthians joga totalmente retrancado. Agora, vai vencer no Maracanã? Para mim não vence. Por quê? Porque no Maracanã o campo é grande e os times que vão lá, eles querem só se defender. E no Maracanã não dá para se defender, o campo é muito grande, tem muito espaço. Se não se prontificar a jogar, vai levar um chocolate. CSA, né? CSA jogou. Exatamente. Ah, entendi. Então se o Corinthians ficar no estilo dele, do estilo do Carille, leva um sacode. Vai tomar um sacode. Porque o campo é grande, não dá pra você recuar todo, só se defender. Porque o campo é grande, tem muito espaço para os jogadores do Flamengo. Agora, se prontificar, atacar como fez o São Paulo, como fez o CSA, aí sim tem uma pequena chance de conseguir pelo menos um empate. Beleza. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. Tem clima pro Carille continuar no Corinthians ainda? Olha, a gente fez essa enquete ontem aqui e o Carille respondeu a nossa enquete hoje na entrevista coletiva. Daqui a pouquinho você vai conferir. O que vocês acham? Olha, eu não frequento o Corinthians, mas todo mundo fala que a coisa tá pegando e tal, né? Azedando. Tá pegando. Agora, até trocar de técnico agora é uma grande besteira. Não vai resolver nada na vida do Corinthians. Final do ano, talvez eles sentem, conversem, é um contrato em vigência, né? Eu acho que trocar agora seria uma grande besteira. Não vai mudar em nada na vida do Corinthians. Miller. Exatamente. Eu gosto muito do Carille, sou suspeito para falar dele. Também. Né? Então, ele é um bom treinador, atual tricampeão paulista. A fase não tá boa? Não tá, mas ele é o menos culpado. Os maiores culpados são os jogadores dentro de campo que não estão jogando nada. Eles são os verdadeiros culpados. Carille não. O Carille, ele escala o time, coloca o time pra frente. Só que na praticidade, os jogadores não correspondem àquilo que o treinador está pedindo. Carille ainda é o treinador do Corinthians, pelo menos até domingo no jogo contra o Flamengo. O técnico campeão brasileiro em 2017, tricampeão paulista, concedeu entrevista coletiva hoje, falou sobre a questão da multa contratual e demonstrou vergonha sobre o atual momento da equipe. Pensativo e com a cara fechada, Fábio Carille anda pra lá e pra cá. A pressão sobre ele é grande. O sentimento do treinador não é diferente do torcedor. Vergonhoso, né? Parece que não é um time treinado, parece que é um time que se junta no vestiário e vai pro jogo. Falta de vontade e raça, em momento algum tá faltando, então, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor. São 7 jogos seguidos sem vencer e, para piorar, o próximo adversário é o líder Flamengo, imbatível há 20 partidas, quase 3 meses sem perder. Num campo distante da imprensa, ele reúne 11 jogadores. Como novidade, Ramiro e Matheus Vital. Seria a chance de Pedrinho jogar centralizado? Não é por dentro, não. Fazendo o Ramiro ali, deixando ele um pouquinho mais com liberdade da direita para dentro, essa é a ideia. Vai ter uma mudança do que foi feito hoje, já é certo. Fábio Carille trabalha para tentar arrumar o Corinthians, mas depois da derrota para o CSA em Maceió, ele admite que pensou em sair. Quero agradecer todo o ibope de ontem, né? O que foi falado, de dia do fico e dia de não fico e não sei o quê. Está sendo o primeiro momento, em 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses como técnico, e eu tenho que enfrentar. É claro que pós-jogo você pensa um monte de coisa, mas na viagem, durante a noite, ontem à tarde, já comecei a planejar o jogo de domingo. A decisão pela permanência tem a ver, segundo Fábio Carille, com o respaldo da direção.
Ele nega que as dificuldades financeiras vividas pelo clube sejam o motivo principal para ele ficar no Corinthians, por causa da multa rescisória prevista em contrato. Quem deve 450 deve 470. Então, se o Corinthians acha, não é o dinheiro que vai me prender aqui. Dívida se faz o tempo todo, parcela em 350 vezes igual a Casas Bahia e segue. Então, não fica achando que é o dinheiro que te prende ou não. Contratos são para ser cumpridos. Quando eu saí do Corinthians, eu não perguntei se o Corinthians abriria a mão da multa, eu paguei. O treinador até faz coro com o André Sanches, o presidente do Corinthians, que depois do jogo contra o CSA, reclamou da apatia dos atletas e disse que o time parece que já está de férias. Depois que a gente atingiu 41 pontos, que já não corria risco nenhum mais, chamou muito a atenção assim, a concentração dos atletas. Está sendo um desafio para mim. Motivar esses jogadores e entender que aqui o Corinthians você tem que estar bem todos, estar bem sempre e que a gente tem mais 9 jogos a partir de agora e temos que fazer o nosso melhor. O desafio é fazer os jogadores se motivarem nas rodadas que faltam para que o Corinthians possa brigar até o final pela vaga na Libertadores. Mas apesar de todas as dificuldades encontradas até agora e do mau futebol que vem sendo apresentado, Fábio Carilli não vê seu trabalho como ruim. É um trabalho bom, né? Dentro das condições do Corinthians, eu sou muito grato por tudo que o Corinthians fez, acho que veio até jogador a mais do que eu imaginava. Foi um ano de reconstrução, faltando algumas características no nosso elenco, isso é claro, né? Então considero um ano bom, mas que poderia ser melhor. Bom, ele não quer abrir mão da multa, né? Tem isso também. O Corinthians está esperando uma saída amigável do Carilli, mas pelo visto aí ele não quer também abrir mão da multa, é um direito dele, Nem tá deve, certo. eu acho que não deve. E a multa parece que está em torno de 3 milhões e meio de reais, Pelo era que ele deu a 6 entender, milhões. era um. Agora Ele deve fala assim ser, que deve 450, deve 451. Sim. Então deve ser de 1. sei lá, quase 1 milhão. Não, eu também não sei. Bom, enfim, e aí? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, o cara ele desaprendeu? Acho que não. Não. Deixou de conhecer o Corinthians? Pelo contrário, conhece cada vez mais. O problema é que o time não joga. Não joga. A gente vê um time morto, um time que não tem pegada, que não tem vontade. E aí eu pergunto ao meu amigo Miller, que é um cara que está dentro lá, falou-se assim, o cara ele perdeu o vestiário. Depois daquela declaração, não lembro que jogo foi e tal. Tá bom. Então, quando o cara, em tese, digamos que perdeu o vestiário, se é que isso existe, o cara pode boicotar o trabalho? O cara pode tirar o pé? Olha, Flavito, eu não acredito que o Carilli tenha perdido o vestiário. Até porque ele é um cara honesto, simpático e competente, né? Mesmo que é contestado o seu esquema de jogo, ele é tricampeão paulista atualmente, né? Todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? Os jogadores, como eu disse no Mesa Redonda no domingo passado, eles têm que esquecer o treinador agora, esquecer as declarações do Andrés lá em Maceió. Eles têm que pensar que eles têm que assumir essa responsabilidade e jogar mais. O Carilli tem que mexer no time? Tem. Acho que o Carilli, o menos culpado dessa atual fase do Corinthians, o maior culpado é o jogador dentro de campo. Eles não estão fazendo por onde? O Carilli treina o time, ele tem esquema de jogo, ele ensaia jogadas, tudo isso. O time do Corinthians é experiente, é um time tarimbado, é um time tecnicamente bom, mas só que os bons jogadores não estão rendendo. E quando o jogador não rende, o Carilli ele tem toda essa supremacia de mudar o jogador, tirar um, colocar outro, quer dizer, tem que mexer no elenco, sim. Agora, os jogadores do Corinthians precisam tomar uma iniciativa positiva a partir do próximo jogo contra o Flamengo. Que será difícil, Michele, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil. Dificilmente o Flamengo joga 2 partidas mal. O Flamengo não oscila quase dentro de campo, no campeonato. Então, como é que vai fazer? Perder para o Flamengo vai tirar o Carilli? Vai ser uma grande besteira. Porque o André disse assim, olha, eu garanto o Carilli, mas até o Flamengo? Ou posso o Flamengo vai permanecer? Eu permaneceria como Carilli. Perder do Flamengo é normal. Exatamente. O problema é a maneira como está jogando. Se o time se matar em campo e perder, faz parte, o Flamengo é melhor. Isso. Agora, o jogo contra o CSA, se o CSA, se o Corinthians tivesse jogado contra qualquer time, ele perderia. Ele jogou para perder. Mas eles estão em slow motion, sabe? Sim, isso aqui não pode, cansado, né? Parece que não dormiu, ficou até de madrugada assistindo série no Netflix. E aí vem o nosso quadro. E a culpa é do treinador? E a culpa é do treinador? Quer dizer, mas não é possível. Aí, você faz o quê com esse... Vai com tridente ali pra Não, respeitar? eu faria mudanças no time. Se eu fosse o Carilli, eu faria mudanças. Escala todos reservas. Eu não colocaria o maior número de jogadores possíveis, porque
quando você vê o time do Corinthians, a maioria tá mal. Não é que você tem que pontualizar um jogador que jogou mal na última partida contra o CSA. Não, o time inteiro foi mal. Tira o time. Como o time inteiro foi mal, aí você pode fechar o olho e escolher, ó, esse, vou fazer 3, 4 mudanças. Até porque o jogador reserva, ele joga com o titular, ele treina com o titular, e ele sabe o que o treinador quer dentro de campo do seu time. Pior que tá, não fica. Exatamente. Não é possível jogar com esse sono que jogou contra o CSA. Isso. Tava na cara que ia perder, era uma questão de tempo o CSA fazer gol. Estimula. O Apodi deitou no jogo, foi o melhor jogador em campo. Estimula os reservas, Michele, estimula os reservas. Contra o Flamengo mesmo, coloca lá, dá moral pro jogador, fala, ó, você, a partir de hoje é meu titular. Vai lá e prova que você tem condições de ser titular a partir do Flamengo. Não é aquele remédio para enjoo dá sono? Parece que é assim. Até no treinamento, se você olhar, a pessoa tá lenta. Você não viu o Andrés falando? O salário tá em dia. Então. Poxa vida, o Já salário falou em salários altos. Tá caindo, né? Gente, se Exatamente. você... E ele falou em botar sub-20, não é uma coisa que me desagrade. Não é uma coisa que me desagrade. Não sou contra. Uma vez, o Oswaldo Teixeira Duarte, ele fez a noite... você lembra? Sim. A noite do Galo Bravo. Ele mandou 6 ou 7 jogadores embora, os jogadores mais badalados. Mandou todo mundo embora, manteve o técnico. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? Portuguesa foi campeã. Oi. Sabe aquela que não quer jogar, cai fora. Aposta em quem quer. Os caras estão jogando no Corinthians, É que os valores aqui, Michele, o Corinthians está desabafando com aquele... Sabe o que acontece, Flavito? Os valores no Brasil são invertidos. Na Europa, o jogador mais bem remunerado, ele joga mais, é mais regular e é mais decisivo para sua equipe. Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, etc, etc. No Brasil é o inverso. O jogador mais bem remunerado aqui não joga nada. Ele você pode ver, renova o contrato Pato no São sempre, Paulo, Pato. Daniel Alves no São Paulo, Lucas Lima no Palmeiras. Eles são os mais bem remunerados do Brasil e não estão jogando nada. E o mais engraçado, Miller, o Guardiola tem uma frase espetacular. Ele fala assim, olha, ninguém entra em campo com a obrigação de ganhar. Sim. Tem a obrigação de se matar em campo. Exatamente. Ganhar ou perder pode ser uma circunstância do jogo. Eu exijo que o cara dê o máximo. É o que a Gaviões está exigindo aí dos jogadores do Corinthians então, também. Tem que dar o máximo. E ninguém é bobo Esse hoje, negócio de Michele. peso do jogador. Se você perde 2 quilos pro jogo, por que você perdeu 1,5 hoje? O que Exatamente. aconteceu? Ninguém é bobo hoje. Tem que correr. Todo mundo sabe quando o time está bem e quando está mal. O Corinthians contra o Independente, eu falo isso aqui, eu tô parecendo o Celso quando repete as coisas. Contra o Independente Del Valle, caiu de pé. Jogou bonito no segundo jogo. Lá, que todo mundo e mereceu falava, a vitória. não vai dar, não E sei mereceu o que lá. a vitória. Mereceu. Agora tem vezes que... Agora tem 7 partidas que o time não está jogando nada. Sei lá. Bom, WhatsApp na tela. Fala, Michele, galera da bancada. Sou Adriano, daqui de Belém do Pará, torcedor do Clube do Remo. E Flamengo vai ganhar com certeza o Corinthians, devido ao grande futebol do Flamengo. Um abraço. Olá, tudo bem? Rogério, de São Miguel Paulista, Jardim La Pena. E Maiara? Pra mim vai dar empate. Pra mim vai dar timão. Tchau, abraços. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. O Corinthians vence o Flamengo, sim. Vamos dar a volta por cima. Vai, Corinthians. O Alex de Itaquera, Zona Leste. Valeu, turminha. Vamos para a enquete. A gente perguntou se o Corinthians consegue vencer o Flamengo no domingo e espantar a crise. Espanar a crise, né? A galera respondeu que não. É usante aqui, né? 56% dos votos. Vai espantar. Eu não sei, viu, gente? Olha, deu a sensação agora que vai dar Flamengo. Tendo visto aquilo ali, aquele jeito que eles estavam treinando.